Novel e fanfic narradas. The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 185. Guardiões da Propriedade Amaldiçoada. Propriedade Von Everec. Kian já tinha estado aqui antes, então sua segunda visita foi muito mais fácil. Todos montaram nos melhores cavalos de guerra e em pouco mais de meio-dia, chegaram à propriedade Von Everec. Apesar de ser tarde, a propriedade estava envolta em uma espessa nuvem escura. A princípio, eles pensaram que era apenas o clima, mas ao olharem para longe, notaram que os raios de sol ainda iluminavam a floresta além. Essas nuvens escuras estavam se expandindo da propriedade para fora. Os muros da propriedade eram muito altos, quase como se o designer quisesse construir um castelo. Enquanto olhavam ao redor e avançavam, seguindo pela base dos muros, encontraram um enorme buraco no muro, coberto de vinhas e várias plantas trepadeiras. De tempos em tempos, um vento frio soprava de dentro, farfalhando os arbustos e outras plantas que cresciam descontroladamente. Olhando pelo buraco, eles podiam ver uma tênue névoa branca cobrindo grande parte da propriedade. Ok. Colgrin deu de ombros. Eu acredito no que Lan disse agora. Esta propriedade é o tipo de lugar onde você pode ter certeza de que há magia negra à primeira vista. Kian assentiu. Quando eu vim aqui antes, ouvi dizer que os moradores da vila ao redor entravam furtivamente quando o dono da fazenda estava fora para roubar alguma propriedade. Mas as pessoas que entravam nunca saíam. Mais tarde, ainda havia moradores de rua e ladrões que queriam tentar a sorte de vez em quando, mas eles nunca voltavam. Como um bruxo, Kian tinha sido atraído pelo mistério da propriedade desde sua primeira visita. Mas na época ele estava ocupado com a tarefa de despertar Vladimir e não conseguia explorar. Agora que ele estava de volta, ele não conseguia conter sua excitação. Os bruxos verificaram suas mochilas de alquimia, lubrificaram suas espadas e se certificaram de que tudo mais que precisavam estava ao alcance. Depois de confirmar que os preparativos estavam corretos, todos entraram juntos na propriedade Von Everec. Embora estivesse abandonada há apenas alguns anos, a propriedade parecia não ser visitada há décadas. Com árvores enormes por toda parte e o chão coberto de pedras quebradas e folhas caídas, formando uma nova camada de estrada. A propriedade era muito grande, e todos ativaram seus sentidos de bruxo e seguiram em frente. A primeira coisa que encontraram foi uma fonte com água muito fria. Algo está errado, Leto disse de repente. Há vestígios de atividade humana aqui. Seus olhos de cobra brilharam enquanto ele usava seus sentidos de bruxo para captar as pistas sutis no ar. Colgrin chutou um saco próximo ao seu pé e, apoiando as palavras de Leto, disse: encontrei 2 sacos de composto bem frescos. E obviamente alguém ainda está cuidando dessas plantas. Kian olhou pensativamente para uma poltrona reclinável. A madeira está muito gasta. A pessoa que mora aqui tem muito tempo livre. Lan, você disse que Olgierd deixou a propriedade, mas trancou a esposa aqui, certo? Existe realmente uma dama ou amante que possa suportar esse ambiente? Kian deu um tapinha na poltrona, levantando uma fina camada de poeira. Ela deveria sentar diretamente sobre essa camada de poeira? Lan balançou a cabeça e disse algo intrigante. Temo que não seja ela, mas aquilo ponto. Naquele exato momento, Lan e Kian pareceram sentir algo e se viraram bruscamente em uma direção. O talento médio havia ativado seus sentidos, apontando-os em uma certa direção. Sob a cobertura da névoa, um cavalete surrado estava ao lado de um arbusto de flores brilhantes. De repente, um cachorro preto e um gato preto saíram do arbusto, sentados em ambos os lados do cavalete. Seus pelos eram brilhantes, dando a impressão de serem bem cuidados. Mas todos sabiam que eles definitivamente não eram cães e gatos comuns, não apenas porque sua aparência inofensiva era incompatível com aquele ambiente, mas também por causa de seus olhos, turvos pretos e brancos, como 2 lamparinas a óleo surradas emitindo uma luz estranha no escuro. Foi nesse momento que os medalhões dos bruxos começaram a vibrar. E isso não foi tudo. Lan e Kian sentiram algo novamente e olharam para trás dos 2 animais. Uma figura alta surgiu da névoa, caminhando com passos desajeitados, mas evitando cuidadosamente as flores no chão. Os bruxos desembainharam suas espadas longas em uníssono. A figura, vestida como um guardião, usava uma capa preta com capuz esfarrapada e agitava uma pá igualmente esfarrapada. Mas o que realmente alarmou os bruxos não foram apenas suas roupas. O que era assustador era seu rosto. Parecia que alguém havia arrancado seu rosto e depois costurado de volta com pele nova, deixando uma costura vermelha e grotesca no lugar de uma boca. Kian riu. Não sei se devo dizer que esse cara é feio, afinal, ele nem tem condições de ser feio, ponto. Com exceção de Lan, os outros 5 bruxos tiraram 2 poções de suas mochilas alquímicas por pura memória muscular. Uma andorinha para regeneração de feridas e um raio para aumentar a força muscular. Lan, que raramente precisava usar poções, foi um pouco mais lento para sacar as suas. Mas o guardião na frente dele já era mais do que um inimigo comum. E a atmosfera chegou a esse ponto, e ele se sentiria um pouco deslocado se não tomasse as 2 poções. Ele virou a mão esquerda, e havia mais 2 frascos de vidro de alquimia em sua mão. Um frasco de poção mágica, andorinha, e outro de um azul escuro profundo, chamado Filter de Petri. O filtro de Petri aumenta a intensidade do sinal. Uma poção especial da Griffin School, preparada por Jerome. Ao ingeri-la, Lan sentiu sua energia caótica despertar. Não só isso, Lan também tirou um espelho comum de seu inventário e apontou para o guardião, parecendo expectante. Mas o guarda, caminhando em direção a eles, não demonstrou reação. Lan olhou para o espelho e deu de ombros.
parece que não há atalhos. No momento seguinte, o guardião explodiu em uma chama azul, especialmente intensa em sua pá, superando até mesmo o brilho da lâmina rúnica de Lan. Esconder. Não havia necessidade de Lan lembrá-los. Os bruxos tinham muito mais experiência em lutar contra inimigos do que ele. Quando o guardião começou a brilhar, eles se transformaram em sombras negras e se espalharam. Que estrondo! O golpe da pá do guarda levantou poeira e detritos, como se um meteoro tivesse caído. A névoa branca no jardim ficou mais espessa, e o guardião, tendo falhado, levantou-se lentamente, olhando para os bruxos. Os 6 bruxos olharam para a cratera deixada pelo guardião. Este ataque tinha uma força tremenda, capaz de matar em um golpe. Uma luz brilhou e os bruxos se cobriram com o sinal Ken. Simultaneamente, Lan bateu a palma da mão no chão, e um enorme círculo mágico roxo apareceu no chão. Um símbolo de ampulheta apareceu em sua visão, e ele o direcionou para o guardião. Um raio roxo atingiu o guardião, quase o derrubando. Exceto por Leto, os outros Viters que nunca tinham visto esse novo tipo de signo ficaram todos chocados na hora. Os signos da escola Griffin são assim? Mas mesmo surpresos, seus movimentos não diminuíram a velocidade e, com precisão, suas espadas de prata atacaram o guardião. Leto bloqueou a pá com sua espada, mas ficou chocado com a enorme força que irrompeu do corpo magro do outro grupo. As outras 3 espadas perfuraram a garganta, o coração e o abdômen do guardião. Os 4 bruxos da escola Víbora, acostumados a trabalhar juntos, demonstraram uma coordenação impecável. Depois de um ferimento tão grave, não importa que tipo de monstro seja, não há possibilidade de sobrevivência. Mas o guarda só tremeu violentamente 2 vezes e continuou a lutar com Leto com sua pá. Ao mesmo tempo, o chão sob os pés do guardião começou a rachar, emanando um brilho azul. Lan gritou apressadamente, recuem. Os bruxos da escola Víbora já haviam notado que algo estava errado devido ao tremor de seus medalhões, e nem tiveram tempo de retirar suas espadas do corpo do inimigo, e recuaram imediatamente do local. Só Leto estava em um dilema. Ele estava preso em combate, não podia recuar, caso contrário, a pá na mão do inimigo poderia rachar sua cabeça. Seu sinal Ken não era tão forte quanto as habilidades concedidas pelo sistema de Lan, mas felizmente ele não está sozinho neste momento. Lan, ciente da situação, decidiu intervir abruptamente. Sinal de Ad, explosão mágica? A magia violenta se transformou em um furacão e Leto sentiu como se alguém o tivesse atingido de repente com um martelo pesado nas costas. O choque entre a espada longa e a pá tornou-se instantaneamente desequilibrado. Leto aproveitou o momento para pressionar sua espada diretamente contra a pá, cortando o ar e rasgando o ombro do guardião. Entretanto, no segundo seguinte, ele e o guardião foram lançados no ar. O impacto telecinético os empurrou para fora da área envolvida pelo brilho azul escuro vindo do solo. Estrondo. Com o estrondo, o brilho azul finalmente encontrou uma saída, e correu para o céu, ao mesmo tempo em que a luz azul roçou os calcanhares de Leto. Ele definitivamente não queria sentir o gosto de ser banhado por aquela luz. Capítulo 186, Uma dança com a morte. Leto aterrissou, rolando para amortecer a queda, e olhou na direção de Lan com medo persistente. Quando ele se virou, viu o guarda balançando a pá de ferro enquanto corria em sua direção novamente. Mas desta vez Kian disparou uma besta, e a flecha de Dimeritium perfurou o pescoço do guardião, fazendo-o parar repentinamente. Mas Lan notou que a luz ao redor do oponente ainda não diminuía. Obviamente, o método de ataque dessa luz azul escura não é movido por energia caótica, nem é mágica em seu entendimento tradicional. Todos os monstros da mansão foram invocados de outras dimensões por Ogierd através de Goetia, então o Dimeritium não pode detê-los. Enquanto Lan pensava nisso, o guardião na frente dele tremeu violentamente 2 vezes e caiu no chão. Parece que, embora sua estrutura corporal seja diferente da dos monstros, ele não é de forma alguma imortal e pode ser ferido. Os bruxos, vendo sua chance, prepararam suas adagas de prata, pois suas espadas ainda estavam cravadas no corpo do guardião. Mas vendo a luz azul emergir novamente das rachaduras no chão, eles recuaram. Kia mirou sua besta, enquanto os outros bruxos sacavam bombas de alquimia. 2 Grapeshot e 1 Dance Star e 1 Dragon's Druin, uma mistura explosiva cortesia do Eternal Fire. A explosão envolveu o guarda em chamas e estilhaços. Se fosse qualquer outro monstro, estaria morto sob essa explosão. Mas os bruxos não ousaram relaxar, porque seus medalhões começaram a vibrar novamente. Em algum momento a névoa branca ficou preta. Lan olhou para baixo e viu uma névoa escura subindo do chão. Quando as chamas e a fumaça se dissiparam, o guarda apareceu com roupas esfarrapadas, coberto de queimaduras e cortes, e até mesmo em alguns ferimentos. Músculos e ossos podiam ser vistos. Sua aparência era horrível. Kian franziu a testa. Lan, eu era tão feio quando você me resgatou? Lan, olhando para Kian que fez um comentário fora do lugar, respondeu, fico feliz que você possa brincar sobre seu passado agora, mas nossos problemas ainda não foram resolvidos. A névoa negra começou a se formar, formando silhuetas que pareciam figuras fantasmagóricas, finas e cambaleantes. Eles olharam para o guardião que tirou a flecha do pescoço e a jogou para o lado, cambaleando em direção às silhuetas da névoa negra. De fato, ele está ferido e seus movimentos ficaram mais lentos, mas essas silhuetas de névoa negra, são invocações? Os bruxos observavam as sombras oscilantes, chocados pelo fato de o inimigo tê-los invocado. Não é assim. Lan gritou. Essa é outra magia negra. Esse monstro pode se recuperar matando aquelas sombras.
Precisamos matá-los antes que ele o faça. Se ele precisa recorrer a isso para se curar, significa que ele está gravemente ferido. Ele está prestes a morrer. Os bruxos ficaram chocados ao ouvir isso e imediatamente se espalharam para eliminar as sombras. Lan e Leto confrontaram o guardião novamente para atrasá-lo. As sombras cambaleantes e sem resistência foram rapidamente despachadas pelos bruxos habilidosos. O guardião, gravemente ferido, logo foi pego em uma luta desesperada. Enquanto os outros bruxos se juntavam, eles cercaram o guardião e finalmente, com um rugido, ele caiu de joelhos. Todos os seus ferimentos emitiam um brilho verde, e uma espessa nuvem negra emergiu de seu corpo. Essa nuvem negra parecia representar sua vida, e quando ela se dissipou completamente, ele ficou imóvel. Respirando pesadamente, todos se aproximaram do guardião, certificando-se de que ele realmente havia perdido a capacidade de lutar. Sem olhos, sem narinas, sem pontos vitais, mas um corpo de carne e osso. Como algo assim pode existir? Qian franziu a testa. Na batalha anterior, ele havia contribuído pouco, pois esse monstro era o inimigo natural de um assassino que buscava um golpe mortal como ele. Não só ele, essa luta também tinha sido difícil para os bruxos experientes em venenos da escola Viper. Apenas Lan parecia lidar bem com isso, usando seu auto-ataque Irdensign com grande habilidade. Colgrim ponderou os detalhes da batalha e comentou, forte e habilidoso em combate corpo a corpo, com habilidades mágicas perfeitamente integradas. Poderia ser essa força que Alzur estava procurando ao criar os bruxos? Leto deu um tapa na nuca de Colgrim. Pare de pensar bobagens. Verifique se alguém está ferido e descanse um pouco. Então ele se virou para Lan. Há muitos monstros desse tipo na propriedade? Lan pensou um pouco e respondeu. Existem outros monstros sem pontos vitais, e também um espírito que pode se mover entre quadrados. Mas este deve ser o mais forte de todos. Leto olhou para o interior da propriedade sem expressão. Sou bruxo há muito tempo e nunca vi monstros assim. Já vi o suficiente hoje. É uma pena que os restos desses monstros não possam ser usados como materiais alquímicos. Os monstros invocados por Goetia eram posses, como a nuvem negra que saía do guardião. Por causa disso, materiais bons raramente eram obtidos de seus corpos. Para bruxos, um gol ou um afogador eram mais úteis. Lan, no entanto, olhou para a pá do guardião no chão. Isso não é necessariamente verdade. Todos seguiram o olhar de Lan, parecendo curiosos. Leto comentou pensativamente. O material desta pá é de alta qualidade, mas como uma arma para nós. Lan balançou a cabeça. Até onde eu sei, é uma arma mágica, assim como minha espada Erondigrit. Esta pá pode curar o usuário após atacar um inimigo. Essa habilidade mágica fez os olhos dos bruxos brilharem. Mas por que não funcionou durante a batalha agora? Provavelmente é porque o mecanismo de gatilho desse encantamento ainda é limitado. Lan pensou por um tempo e disse, talvez seja necessário causar dano real de carne e osso ao inimigo, e nós apenas confiamos nos sinais para segurá-lo e não demos chance ao inimigo. Temos que experimentar cuidadosamente para descobrir como usar essa arma. Os bruxos nunca tinham ouvido falar de uma arma mágica que pudesse curar o usuário. Qian ficou muito interessado, pois essa habilidade seria ideal para seu estilo de combate. Entretanto, devido ao formato e ao peso da pá, apenas Leto parecia capaz de manuseá-la. Mas isso pode esperar, disse Lan, olhando para os arbustos e o cavalete próximo, onde estavam o gato preto e o cachorro. Temos outros inimigos para lidar primeiro. Os dois animais estavam observando a batalha o tempo todo e não se moveram. Embora fossem apenas um gato e um cachorro, os bruxos podiam ver uma indiferença em seus olhos, como se estivessem olhando para seres inferiores a eles. Colgrim levantou o queixo. Eles estavam apenas olhando para nós. Qian respirou fundo, seus olhos brilhando. Eu acho que eles vieram do mesmo lugar que o guardião que acabou de morrer. Os bruxos olharam para Qian, depois para o guardião no chão, e quando olharam novamente para o gato e o cachorro, perceberam que eles haviam desaparecido. Morte e vida são definidas diferentemente em lugares diferentes. A controvérsia no campo da filosofia é particularmente intensa. Uma voz feminina fria soou atrás, e todos se viraram e viram que o gato preto e o cachorro preto apareceram atrás deles em algum momento. O gato preto abriu a boca, emitindo uma voz feminina. O guardião não está morto, talvez ele prefira este estado ao que você considera vivo. Essa visão estranha fez com que todos virassem suas espadas e as apontassem para o gato e o cachorro pretos. Lan percebeu que eles não pareciam ter nenhuma intenção hostil e perguntou, você parece conhecê-lo bem, e esta casa também. Por que você não se apresenta? Desta vez foi o cão quem falou com uma voz masculina profunda. Somos amigos desta propriedade, convocados pelo dono da propriedade para acompanhar a senhora. Qian levantou uma sobrancelha, olhando para o gato e o cachorro, visivelmente interessado. Os bruxos da escola víbora permaneceram em silêncio, mantendo a vigilância enquanto Lan continuava a conversa. Trouxemos o dono da propriedade conosco para ver a moça. Se puder, você poderia nos guiar? Esta propriedade é muito grande. O gato preto olhou para Lan, inclinando a cabeça em curiosidade. Você disse que trouxe o Gier de Von Everec, mas eu não o vejo ou sinto aqui. O cachorro preto cheirou. Mas você cheira como ele. Lan deu de ombros. O dono é tímido e se sente muito culpado. Ele só vai aparecer quando vir a moça. O gato e o cachorro olharam um para o outro, depois para Lan, e de repente se dispersaram em uma nuvem negra, aparecendo cerca de 50 metros à frente, gesticulando para que eles o seguissem. Você confia neles? Leto sussurrou para Lan. Lan assentiu.
Eles têm seus próprios objetivos, eles podem ser nossos aliados. Leto franziu a testa. Eu queria te perguntar, Olgierd te deu essa informação? Lan pensou por um tempo. Este é o poder do sangue ancião. Leto respirou fundo e disse francamente, não gosto dessa sensação. Parece que não preciso pensar quando estou com você. Posso obter qualquer informação que quiser. Mas o mais importante para um bruxo é coletar informações e se preparar antes da batalha. Em outras palavras, quanto mais vezes eu lutar com você, mais fraco eu posso ficar. A preocupação de Leto deixou Lan atordoado. É errado tornar a batalha mais fácil? As duras condições de vida após perder a base da escola fizeram os bruxos da escola Viper se sentirem particularmente inseguros. É por isso que eles têm um forte desejo de controlar a situação, e seu desejo de manter suas próprias habilidades também é mórbido. Capítulo 187. O segredo do espectro. Lan pensou por um momento e sorriu. Em uma grande batalha, não é melhor ter o máximo de informação possível? Em tempos de paz, você pode assumir mais missões de caça a monstros para se manter em forma. Além disso, minhas informações não são perfeitas. Então preciso de mais companheiros para me ajudar a preencher as lacunas e me lembrar de ser cauteloso quando fico muito confiante em minhas habilidades. Então, Leto, você não deve parar de pensar, mas mudar a maneira como pensa. Leto franziu a testa e pensou por um tempo, depois assentiu relutantemente. Lan colocou a pá do guardião em seu inventário e conduziu o grupo na direção indicada pelo gato e pelo cachorro. A propriedade da família Von Everec era incrivelmente grande. O grupo de Lan cruzou uma ponte em arco e abriu 2 portões de ferro antes de finalmente atravessar o jardim e entrar na mansão principal. Quando a porta da mansão se abriu, a madeira velha rangeu. O céu já estava coberto de nuvens, e a falta de janelas no prédio fez tudo mergulhar na escuridão total. Mas essa escuridão não era um problema para os bruxos. Qian, olhando ao redor do interior da mansão com uma mistura de decepção e perplexidade. A sala à sua frente parecia ter sido saqueada por ladrões com mesas e cadeiras caídas por todo lado, e até vigas quebradas. À medida que avançavam, poeira caía do teto, criando pequenas cachoeiras que se espalhavam ao redor deles. Colgrin expressou que todos estavam pensando, esta mansão vai desabar a qualquer momento. Enquanto o grupo olhava ao redor, 2 pequenas nuvens negras se materializaram novamente. A senhora está no quarto, do outro lado da galeria no 2º andar. Ela realmente mora aqui? Qian levantou as sobrancelhas. Tem uma galeria, isso significa que ele gosta de pintar, mas... Espera! Os olhos de Qian brilharam com um brilho vermelho, e ele de repente olhou para um retrato na parede. Era o retrato de uma mulher, uma linda mulher. De repente uma voz surgiu da pintura. Quem entrou? A voz era rouca e etérea com um eco assombroso. O medalhão dos bruxos começou a vibrar novamente. Então 2 mãos esqueléticas agarraram a moldura da pintura. Chamas verdes começaram a queimar fracamente, mas a tela permaneceu intacta. Um véu preto apareceu na parte inferior do quadro, mas ao sentir a presença do grupo, o véu e as mãos desapareceram rapidamente, e as chamas verdes se apagaram. Um espectro. A cena havia revelado muitas informações. Leto franziu a testa e começou a analisar. Um demônio invocado por Goetia precisa possuir um corpo físico, não pode aparecer como um espírito. Então deve ser um espectro. E um espectro capaz de se mover através de pinturas? Leto então olhou para o gato e o cachorro pretos. Um espectro é a alma de uma pessoa falecida. Olgierd invocou um demônio para proteger a mansão. Em teoria, deveria haver apenas uma mulher nesta propriedade. Então este espectro é a moça que estamos procurando, Lan? Lan assentiu. Sim, parece que ela está realmente morta. Leto mostrou uma expressão de absurdo. Então você veio até aqui só para eliminar esse espectro? Pensei que você tivesse vindo para resolver o problema de Olgierd. Lan assentiu novamente. Na verdade, vim para resolver o problema. E não precisamos matar esse espectro. Pelo contrário, ela nos ajudará, embora haja alguns inconvenientes. Ao dizer isso, Lan de repente tirou a estátua de Jade que Olgierd havia transformado do inventário? Sem se preocupar com possíveis ataques, ele se aproximou do retrato de Iris e disse em voz alta, Senhora, seu marido voltou. Então ele se virou para as escadas e gritou, Iris, Olgierd está de volta. Ele ergueu a estátua de Jade de Olgierd bem alto. A sala ficou em silêncio por um tempo. Com um craque, um pedaço de madeira se soltou do teto e caiu aos pés de Lan. Com um movimento ágil, ele evitou a poeira que caía como uma pequena cachoeira onde ele estava. Qian sentiu a presença do espectro desaparecer. O gato e o cachorro olharam firmemente para a estátua de Jade na mão de Lan. Agora eles podiam sentir a respiração de seu invocador. Você usou a magia de um feiticeiro para trazer Olgierd de volta? Mas onde você o escondeu antes? Por que não conseguimos detectá-lo? Lan não respondeu às perguntas do gato e do cachorro. Em vez disso, ele observou os arredores. Ele também tinha o talento médio e foi capaz de confirmar que a alma de Iris havia se afastado. Então, ele colocou a mão no retrato de Iris e o armazenou em seu inventário. Depois de fazer tudo isso, ele disse ao gato e ao cachorro, isso não é problema de vocês. Leve-nos para o quarto para encontrar Iris. O grupo subiu as escadas que pareciam prestes a desabar, e passaram por uma galeria repleta de pinturas. Os bruxos estavam em alerta, esperando algum espectro emergir das pinturas, mas a jornada foi tranquila. Qian parou para comentar sobre uma pintura de um casal, evidentemente Iris e Olgierd. Famílias felizes são todas iguais e famílias infelizes são todas diferentes.
Sentindo que havia dito algo profundo, Kian assentiu e pegou a pintura para mostrá-la a Leto. Olhe para o Ogierd na pintura, ele não parece diferente de agora? Leto, examinando os arredores, deu uma rápida olhada na pintura. Sim, ele é diferente. Enquanto ele respondia superficialmente a Kian, Leto pensou consigo mesmo. Esse gato sempre foi assim? Ou ele foi mudado pelos experimentos? Ou ele se tornou assim depois que Lan o resgatou? Finalmente, eles chegaram a uma porta trancada. Mas uma porta não era obstáculo para um bruxo. Lan a abriu com um chute. Diante deles apareceu o único cômodo iluminado da casa. Uma mulher estava deitada na cama de costas para eles. Atrás dela, uma lareira queimava suavemente fornecendo calor ao quarto. No entanto, a sala estava cheia de mesas e prateleiras quebradas, cobertas de teias de aranha e poeira. Não era limpa há anos. Todos se reuniram ao redor da cama, observando a esposa de Ogierd, Iris. Agora, ela era apenas um esqueleto vestido com um traje de luto preto. Kian olhou para a pintura, depois para Iris, virou-se e jogou a pintura de lado. Você acendeu a lareira para ela, guardou a casa e impediu que pessoas de fora a machucassem, mas agora você nem quer enterrar o corpo dela? O cachorro fez uma voz grave. Nossos corpos não conseguem fazer isso, e o guarda tinha ordens de não se aproximar dela. Kian olhou para as patas do cachorro e assentiu. Leto observou cuidadosamente o corpo e perguntou. Ela não tem ferimentos, e a bagunça no quarto não parece ser resultado de uma briga. Como ela morreu? O gato preto deu uma resposta inesperada. Seu coração estava partido. Leto ficou atordoado, como se não entendesse o significado desta frase. Você quer dizer um ataque cardíaco? O cão preto respondeu com uma voz sem emoção. Não, o coração dela literalmente se partiu. Iris, assim como o Ogierd, também tinha imortalidade. Isso é difícil de entender. O gato preto se materializou na cama ao lado da mulher e descreveu sua morte. O guardião cuidou dela enquanto também ajudava o mestre a mantê-la prisioneira. Ela não conseguia sair da mansão e não conseguia ouvir nossas vozes como vocês ouvem. É por isso que ela estava sempre triste e muito solitária. Um dia Iris fechou a porta da frente, deitou-se na cama e morreu em paz, como uma rosa murcha após sua floração. O cão preto andou lentamente e sentou-se em frente a Lan. Você trouxe de volta a estátua de Ogierd e agora viu o corpo de Iris. Você vai enterrá-los juntos? Lan levantou as sobrancelhas. Você se importa muito? Black Dog assentiu. Fomos convocados aqui por Ogierd apenas para proteger Iris. Agora que Iris morreu e se transformou em um espectro sem razão, também estamos presos aqui. O gato preto também desapareceu em uma nuvem negra e reapareceu na frente de Lan. Você deve matar Ogierd ou libertar a alma de Iris. Caso contrário, ficaremos presos nesta forma para sempre. Você não gosta do jeito que está agora? O gato e o cachorro pretos olharam para seus pequenos corpos pela primeira vez, falaram em uníssono. O que vocês acham? Lan pensou um pouco e disse, meu objetivo é matar Ogierd, mas já que você foi invocado por ele, você deve saber que ele tem um corpo verdadeiramente imortal. Eu tenho uma maneira de quebrar seu corpo imortal, mas eu preciso ver a verdadeira Iris, então eu preciso da sua ajuda. Nesse momento Lan olhou para Kian. Ao contrário de Lan, que teve uma curta carreira como bruxo e sabia pouco sobre os meios de invocar espíritos, Kian estava muito familiarizado com isso. Já que ela se tornou um espectro, a situação é mais simples. Ela está se escondendo de nós agora, então só precisamos enterrar seu corpo em um lugar tranquilo e recitar um feitiço. A gata preta balançou a cabeça. Não é tão simples assim. O espectro que você viu é só uma parte de Iris. A verdadeira Iris ainda está dormindo. Você deve despertar a verdadeira ela. Como fazer isso? Use uma tela como material para invocar o espectro, e então ela o guiará até o verdadeiro local de descanso de Iris. O gato preto disse, olhando para a pintura que mostrava Ogierd e Iris. Isso será perfeito. Kian olhou para a pintura que ele tinha jogado fora e sorriu. Bom gato. Dizendo isso, Kian estendeu a mão para acariciar o gato preto. Naturalmente, ele só conseguiu tocar uma nuvem de névoa. Capítulo 188. Um sonho dentro de uma pintura. No jardim da mansão, havia uma fileira de pequenas sepulturas rudimentares. Eram simplesmente pilhas de pedras com um poste de madeira cravado no topo de cada uma. Ainda havia manchas de sangue fresco ao redor das sepulturas, indicando que quem enterrou os corpos não tinha sido muito delicado em sua tarefa. Essas são todas as pessoas que invadiram a mansão. Black Cat tomou a iniciativa de explicar. O guarda os matou e os enterrou aqui. Kian comentou sarcasticamente. Depois de matar os invasores, ele ainda se preocupou em fazer sepulturas para eles? Que estranha gentileza. O gato preto não queria prestar atenção nele de jeito nenhum. Ele virou fumaça e condensou no ombro de Lan. Mais adiante é o lugar onde Iris costumava desenhar. Lan olhou para frente e viu um cavalete dilapidado e coberto de poeira. Poucos momentos depois, outra cova improvisada foi erguida em frente ao cavalete. Iris finalmente descansava em paz. Kian ajoelhou-se diante do túmulo. Todos os seus olhos ficaram brancos, e ele abriu os braços enquanto murmurava. Alma torturada, eu enterrei seus restos mortais. Deixe para trás o ressentimento, deixe para trás a dor, e manifeste sua presença. Kian repetiu o feitiço em uma voz lenta e calma. Lan, sentindo algo estranho, olhou em direção à mansão.
Sem que ninguém percebesse, todos os lustres, braseiros e lareiras nos cantos onde Iris morava se acenderam, dissipando brevemente a escuridão da mansão e adicionando um toque de calor. Uma figura etérea de costas para Kian começou a se materializar lentamente. Ela usava um longo vestido preto, o mesmo que Iris usava quando morreu, com um véu preto cobrindo seu rosto. Era uma roupa de luto. Ela olhou para uma pintura que mostrava Iris e Olgierd, ambos sorrindo calorosamente. Era o espírito de Iris. Com as mãos cruzadas sobre o abdômen, ela estava alta e graciosa. Lan não conseguia ver sua expressão, mas sentiu uma fragilidade em seu corpo, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Depois de um longo tempo, o espírito, aparentemente lembrando de algo enquanto olhava para a pintura, estendeu um dedo para tocá-la gentilmente. De repente, pontos brancos de luz começaram a aparecer na tela, expandindo-se lentamente até transformarem a pintura em outra imagem. Lan olhou atentamente e o conteúdo da pintura havia mudado de um retrato do casal para sua casa, a propriedade Von Everec. Não era o lugar escuro e sinistro que parecia estar cheio de energia maligna, mas uma mansão nobre banhada pela luz do sol e cercada por flores em plena floração. Olhando para a imagem, eles quase conseguiam ouvir os sons do verão, insetos zumbindo e pássaros cantando, cheios de vida. De repente, uma brisa fria soprou pelo lugar, trazendo todos de volta à realidade. Olhando para cima, eles viram o espírito de Iris colocando a mão na pintura, transformando-se em cinzas verdes que foram absorvidas pela tela. Os bruxos se entreolharam perplexos. O gato e o cachorro, que estavam quietos até então, apareceram e explicaram. Este é um mundo dentro da pintura, um mundo de sonho. É um espaço independente criado pela mente de Iris, onde ela dorme. Se você quer encontrar a verdadeira Iris, você deve procurá-la aqui dentro. Lan assentiu e, apontando para os bruxos, imitou o espírito da Iris colocando a mão na pintura. Imediatamente após isso sentiu-se tonto. Quando Lan caiu no chão, ele sentiu náuseas como se fosse a primeira vez que passava por um portal de teletransporte. Ele olhou para trás e viu os outros 5 bruxos, todos com a mesma reação que ele. Na frente deles estava a propriedade Von Everec, que era semelhante à da pintura de agora. Parecia arrumada e animada, e era obviamente antes de Olgierd partir. Olhando para cima, Lan viu um halo azul esverdeado no céu, lembrando a todos que este mundo era uma ilusão. Os bruxos se recuperaram da tontura. Leto pegou um punhado de terra, olhando com espanto. Criar um mundo tão ilusório com apenas uma pintura como meio. Nunca ouvi falar de algo assim. Eu achava que se tornar um espectro após a morte era o limite, mas criar um mundo... Será que Lady Iris também era uma mestre em magia negra, como seu marido? Alques reflete. Lan balançou a cabeça e suspirou. A magia neste mundo é sempre incrível. Alguns feiticeiros passam séculos estudando e ainda são superados por uma simples adaga de Dimeritium. Enquanto pessoas comuns podem criar maravilhas com suas emoções puras e fortes. Kian, ainda tonto, detectou a respiração do gato e do cachorro pretos, o que ativou seus sentidos. Aqueles demônios que possuíam 2 pequenos animais também o seguiram. Parece que você tem habilidades de percepção muito aguçadas, e agora é a hora de usá-las. Este mundo é feito de memórias desbotadas e borradas, coisas que a moça queria esquecer, mas não conseguiu. Você precisa encontrar essas memórias de pesadelo do passado e destruí-las antes que possa despertar Iris. O gato explicou. Kian sorriu e disse, parece um conto de fadas? O príncipe não deveria ser aquele que acorda a princesa? Se você realmente quer contar dessa forma. Lan disse. Na verdade, vamos pedir à princesa para ajudar a matar o príncipe. Leto disse inexpressivamente, não acho que Olgierd seja considerado um príncipe nem de perto. O gato e o cachorro desapareceram, deixando os bruxos olhando para o mundo ao redor deles. O ar estava cheio de insetos amarelos luminosos voando sem rumo, e uma névoa negra subia lentamente do chão. Olhando para longe, as casas estavam borradas, apenas o jardim na frente delas parecia real. O jardim à sua frente era um labirinto projetado para confundir os visitantes, um detalhe comum em mansões. No pavilhão do jardim, 2 figuras estavam paradas como estátuas, um casal, o marido sentado com uma expressão preocupada, olhando para as mãos vazias, e a esposa com um sorriso feliz, pintando sua casa na tela. Desde que entraram neste mundo, o medalhão de Lan não parou de vibrar. Ele podia facilmente discernir a natureza dessas 2 figuras, eram criações mágicas. Colgrin tentou cortar a figura de Olgierd com sua espada de prata, mas ela passou sem resistência. É só o pensamento positivo de Iris e Olgierd. Não há pistas aqui, então devemos procurar em outro lugar? Alques sugeriu. O gato e o cachorro pretos apareceram de repente e explicaram a todos. Não é uma ilusão, são sombras das memórias do dono e da amante. E também é o começo do pesadelo de Iris. Essas memórias são incompletas, elas devem ser cuidadosamente restauradas para avançar pelos pesadelos e finalmente encontrá-la. Lan resumiu, então, devemos restaurar essas memórias uma por uma, como um jogo de quebra-cabeça, certo? O gato e o cachorro responderam juntos, sim. Eles olharam ao redor, entendendo por que a casa ao longe estava borrada enquanto o jardim e o pavilhão estavam sólidos. Achei que estávamos dentro da pintura, mas na verdade estamos no sonho de uma mulher, comentou Colgrin. Kian assentiu. Isso parece quase poético. Buscar pistas era o que os bruxos faziam de melhor, eles eram detetives natos. Todos ativaram seus sentidos de bruxo e logo encontraram anomalias no pavilhão. Iris está pintando a mansão. Alques disse se aproximando. É a mesma pintura pela qual entramos. Serrit refletiu.
Há um disco, uma paleta e um livro no chão. Esses objetos não deveriam estar ali, certo? Lan olhou para a mesa vazia e os olhos de Olgierd encarando suas mãos. Restaurar memória significa devolver esses objetos ao seu lugar, certo? Iris, perdida em seu sono, esqueceu os detalhes, e nós precisamos corrigi-los. Serrit colocou o livro nas mãos de Olgierd, para que seu olhar pudesse ver o conteúdo, e então colocou a paleta sobre a mesa, ao alcance de Iris. Antes que ele pudesse pensar onde colocar o disco, o reflexo da memória que estava originalmente estático de repente ondulou, e os corpos ilusórios gradualmente se solidificaram. O disco parece não ter importância. Serrit disse, jogando-o de lado. Lan deu um passo para trás e observou o reflexo das memórias à sua frente começar a recriar o início do pesadelo de Iris. Olgierd sentou-se no banco, olhando para o livro em suas mãos, perdido em pensamentos. Ele não virava uma página há muito tempo, sua mente vagando para longe. Iris, de costas para ele, não percebeu sua preocupação. Ou talvez ela tenha pensado que era uma preocupação passageira, e que logo veria o sorriso do marido novamente. Devemos adotar um cachorro? Ou talvez um gato também. Iris sugeriu de repente. Quando chover, o cachorro vai aquecer meus pés e o gato vai brincar com uma bola de lã perto da lareira. O que você acha? Iris sorriu enquanto pintava cores brilhantes na tela, seu tom cheio de desejo. Enquanto ela falava, o chilrear dos pássaros ao redor dela podia ser claramente ouvido de tempos em tempos. Mas não obtendo resposta, ela se virou e viu o marido absorto em seu livro. Iris reclamou insatisfeita. Você está me ouvindo? Olgierd acordou de seu devaneio. Desculpe, querida. Eu estava muito focado no livro. Iris franziu os lábios e de repente se sentiu triste. Esse livro é tão bom assim? Olgierd nem levantou a cabeça. Desculpe, você está certo. É um livro terrível. Vamos para casa? Por quê? O dia está lindo, os pássaros estão cantando, as abelhas estão zumbindo. É como um poema. Você parece preocupado ultimamente, este ambiente deve animá-lo. Olgierd evitou os olhos expectantes da esposa e disse, não estou me sentindo bem, vou para casa. Se você gosta do dia, fique um pouco mais. Depois disso, ele cambaleou para longe sem esperar pela resposta da esposa. Iris parecia querer ficar com ele, mas hesitou ao ver a figura cansada. Seus olhos estavam cheios de decepção e preocupação. Capítulo 189. Uma memória de casamento sitiada por aranhas. Depois que a memória de Iris terminou, Lan olhou para cima como se tivesse sentido algo. Ele viu que o céu claro acima da mansão escureceu um pouco de repente, e as nuvens no céu cobriram o sol. Uma rajada de vento frio soprou, movendo as copas das árvores e produzindo um som que fazia sentir arrepios. Zumbido. De repente, um caminho de jardim que se estendia do pavilhão tornou-se sólido, marcando claramente a localização da próxima memória de Iris. À medida que o caminho se solidificava, grandes manchas amarelas emergiam dos arbustos, emitindo um zumbido semelhante ao das abelhas. Zumbido. Os pássaros estão cantando, as abelhas estão zumbindo. Lan levantou a mão esquerda. Mas hoje não é um bom dia. Sinal de Igni. Uma chama em forma de cone varreu tudo em seu caminho, incendiando as abelhas que formaram quase uma barreira amarela. O número de abelhas era suficiente para selar o pavilhão completamente, e Lan não queria vivenciar o ataque delas de perto. Lan avançou rapidamente, mantendo a mão esquerda na frente. O caminho do jardim estava coberto por enxames de abelhas, e Lan continuou a lançar chamas para abrir um caminho de fogo. Você está bem? Depois de um tempo, Leto perguntou. Você já usou Igni Sign mais de 10 vezes, certo? Lan olhou para sua barra de poder mágico no sistema. Poder mágico. 3033-3400? Estou bem. Sou da Griff School, lembra? Lan continuou a afugentar calmamente as abelhas, e logo chegaram a uma fonte. Ao entrarem, algum tipo de barreira invisível parecia ter isolado as abelhas, indicando que a memória de Iris não queria que elas aparecessem ali, ou que algo mais aconteceria mais tarde. Os mesmos dois personagens, Olgierd e Iris, apareceram diante deles, mas parecia que estavam em uma linha do tempo anterior àquela que viram no pavilhão do jardim. Naquele momento, o casal parecia mais jovem, e no rosto de Olgierd podia-se ver uma expressão de felicidade nunca vista antes. Parece que está é a segunda memória. Lan olhou para os dois. O que vocês acham que eles estão fazendo nesta memória? Os bruxos olharam para o casal. Neste momento, os dois estavam olhando nos olhos um do outro, e Olgierd parecia estar entregando algo para Iris, sua mão estendida. Acho que é sobre descobrir o que é aquela coisa na mão de Olgierd. Colgrin disse. E acho que encontrei. Ele levantou as mãos, cada uma segurando uma taça de vinho. Colocando as duas taças nas mãos do casal, as figuras etéreas se solidificaram novamente na frente deles. Espero que esteja com boa saúde, minha querida esposa. Os olhos de Olgierd refletiam a imagem de sua bela amada com uma ternura e um sorriso que ele nunca havia demonstrado antes. O mesmo para você, meu marido. Iris mal conseguia tirar os olhos do rosto do marido. Ambos levantaram seus copos, brindaram levemente e então beberam. Era um casamento, e o brinde à saúde e ao vinho foi o último ato da cerimônia. Olgierd pousou o copo, olhando ao redor com tristeza evidente nos olhos. O costume do meu lugar de origem determina que os recém-casados devem oferecer sal e pão aos convidados. Mas agora estamos sozinhos, esta é uma união profana.
Você é o suficiente para mim, e eu não peço mais nada. Iris andou lentamente para frente e abraçou o pescoço do marido. Este é o momento mais feliz da minha vida. Eu realmente espero que este momento possa ser congelado para sempre. Olgierd abraçou sua esposa e sorriu carinhosamente. Se esse é seu desejo, então eu encontrarei um jeito. Iris não se importou com a promessa do marido, pensando que ele estava tão feliz quanto ela, e fez uma piadinha. Vamos, dê uma olhada em nossa futura casa. Olgierd fez um gesto de convite e na direção que ele indicou, uma casa começou a se materializar, passando de uma ilusão para a realidade. Iris foi conduzida pela mão e andou pela estrada. Ela disse hesitantemente em voz baixa, eu sei que parece estúpido, mas esta casa está vazia há muito tempo. Será que... Olgierd a interrompeu confiantemente. Você tem medo de aranhas, eu sei. Elas foram limpas e jogadas no jardim. Ao ouvir isso, o rosto de Iris floresceu com um sorriso ainda mais feliz. Meu cavaleiro, você é sempre tão atencioso. O casal caminhou em direção ao prédio principal da propriedade. Lan e os outros começaram a segui-los, mas pararam de repente. Entre os arbustos e flores, enormes sombras negras se moviam. É Clango. Os bruxos desembainharam suas armas em uníssono. Imediatamente várias aranhas pretas, do tamanho de uma pessoa, dispararam, destruindo as plantas. Antes que pudessem chegar perto dos bruxos, Lan já estava na frente, preparado para enfrentar o ataque. Com a mão esquerda erguida, uma onda de calor se acumulou em sua palma. Sinal de Igni. Uma chama ainda mais intensa que a anterior devorou todas as aranhas, levantando uma grande onda de choque que jogou para trás os corpos ainda não consumidos. As chamas escaldantes trouxeram um intenso fluxo de ar que fez os cabelos dos bruxos atrás de Lan tremerem violentamente. Colgrin enxugou o rosto. Não foi tão poderoso quando você queimou as abelhas, foi? Cada inimigo requer uma intensidade diferente. Tenha cuidado. O chão tremeu sob seus pés, e outra aranha preta emergiu, seguida por um fluxo contínuo de pequenas aranhas do tamanho de punhos. Este não é o pesadelo de Iris. Ela está tendo um casamento enquanto estamos aqui lutando contra aranhas. Kian desembainhou sua espada de prata, desviando do ataque de uma aranha. Isso parece mais um pesadelo nosso. Lan bateu a mão no chão e um enorme sinal de Irden envolveu os 6 bruxos, enfraquecendo a velocidade de cada aranha que se aproximava. De acordo com a memória que vimos, esse casamento aconteceu antes que o relacionamento deles se deteriorasse, quando Olgierd ainda era jovem. Lan cortou uma aranha com sua espada e então soltou uma chama. Talvez tenha sido por ser um dos seus momentos mais felizes que os eventos trágicos que se seguiram foram ainda mais dolorosos, tornando-se o pesadelo de Iris. Naquele momento, muitas aranhas enfraquecidas pelo sinal de Irden foram eliminadas pelos bruxos, e mais aranhas do lado de fora foram feridas e mortas pelos raios violetas. As aranhas pareciam ter alguma inteligência. Vendo a situação, elas começaram a atirar fios de aranha em direção aos bruxos de uma distância segura. Quando Colgrin sacou sua espada do cadáver de uma aranha, ele ouviu o som de um projétil rasgando o ar. No instante seguinte, o sinal que em seu corpo se despedaçou, cobrindo sua mão com fios brancos. O que essas aranhas comeram para crescerem tanto nesses anos? Colgrin gritou enquanto recuava, pegou sua adaga e começou a cortar rapidamente a seda de aranha em seu braço. Seus companheiros da escola Vipero o protegeram, bloqueando as aranhas que se aproximavam. São muitos. Isso nunca vai acabar. Leto e Lan se entreolharam e concordaram com a cabeça. Eles então recuaram juntos, arrastando Kian junto, que estava no meio da batalha, e se juntaram aos 3 bruxos da escola Viper. As aranhas se lançaram contra eles sem hesitação. Lan e Leto simultaneamente estenderam suas mãos e formaram um sinal complexo. Sinal de Ard, mais sinal de Igni. As chamas liberadas por Lan, alimentadas pela energia telecinética, devoraram todas as aranhas à sua frente. Até mesmo a fonte próxima começou a esquentar e fazer um som crepitante. Lan e Leto estavam de costas para os outros 4 bruxos. Os outros 4 bruxos também usaram combinações de sinais para lutar. O jardim ao redor da fonte se transformou instantaneamente em um mar de fogo. As árvores e flores queimaram até virarem cinzas que se espalharam no ar. Lang e os outros temeram que uma única rodada de chamas não seria o suficiente para acabar com seus inimigos, então eles lançaram uma segunda e terceira rodadas, até que nenhum grito mais pudesse ser ouvido das chamas. Exceto por Lan, os outros estavam respirando pesadamente. Normalmente, usar sinais consome uma grande quantidade de energia física para bruxos, e eles agora estavam suando profusamente, como se tivessem lutado repetidamente contra um grupo de monstros. Kian acalmou sua respiração e de repente disse, se fizermos isso nas memórias de Iris, não se tornará um pesadelo para ela? Enquanto todos recuperavam fôlego, Lan realizou vários sinais de Ard para dissipar as chamas na frente deles. A seus pés, o caminho de cascalho do jardim que se estendia até a mansão principal agora estava sólido. Após chegarem em frente à mansão, eles empurraram a porta e entraram. Essa era a segunda vez que todos entravam neste prédio. Diferente da primeira vez que viram o lugar como uma ruína decadente, agora estava limpo e arrumado, mostrando que o dono havia cuidado bem do lugar. De um dos cômodos vinham luzes fracas de velas, indicando que a memória que procuravam estava localizada na direção da luz das velas. Seguindo a direção da luz, uma longa mesa apareceu na frente deles. Era a primeira vez na memória de Iris que havia tantas pessoas. Antes eram apenas ela e Olgierd. Agora, além dos dois, havia mais 3 pessoas, totalizando 5 pessoas sentadas ao redor da mesa.
Capítulo 190. Uma refeição de ilusões. A nova memória de Iris parecia ser sobre um jantar em família. Um homem de meia-idade estava sentado no assento principal da mesa, com uma mulher de meia-idade e um jovem à sua esquerda, e Iris e Ogierde à sua direita. Na mesa havia vários castiçais de prata, um leitão assado, uvas frescas, pão branco fofo e queijo de uma cor atraente. Lan até viu uma garrafa de vinho caro de Toussaint. Obviamente o anfitrião preparou cuidadosamente este jantar. Vendo a deslumbrante variedade de pratos na mesa, Colgrin esfregou o estômago. Precisamos consertar essa memória? Com tantas coisas, como sabemos onde colocá-las? Lan olhou em volta e logo encontrou uma pintura a óleo pendurada na parede. Chamando todos para se aproximarem, o retrato mostrou a mesma cena do jantar. Colgrin franziu a testa e olhou ao redor. Tem um pintor especialista nesta casa? Este jantar era tão importante para eles que precisavam pintá-lo? Lan balançou a cabeça. Esta pintura provavelmente não foi pintada, mas foi manifestada diretamente dos pesadelos de Iris. Isso indica que algo aconteceu neste jantar que ela não queria ver, deixando-a com uma memória mais profunda. Se restaurarmos a cena do jantar com base nesta pintura, devemos ser capazes de reparar esta memória. As velas, Leto disse de repente. As velas na mesa são diferentes daquelas na pintura. Lan assentiu, e todos se viraram para ver que nenhuma das velas na mesa estava acesa. À medida que as velas na mesa foram acesas, as pessoas na mesa começaram a se mover novamente. A madeira na lareira queimava lentamente, espalhando calor por toda a sala de jantar. Embora devesse ter sido um jantar familiar alegre, o clima no local era tenso e as expressões dos clientes eram frias. Iris olhou para o marido, que tinha uma expressão apática, e para os pais, que estavam carrancudos, e tentou descontrair. Pai e mãe, estou muito feliz que vocês possam vir me ver. O homem de meia-idade olhou para o genro ao lado da filha. Desde que se sentaram, não houve nem a menor troca de olhares entre eles. A mulher de meia-idade lançou um olhar de reprovação para o marido e o genro, depois olhou preocupada para Iris. Você está bem, querida? Você parece pálida. Sinto que algo não está certo. Iris usava uma saia longa preta e pintou uma sombra preta grossa nos olhos. Ela estava muito charmosa sob a luz do fogo, mas esse vestido preto a fazia parecer ainda mais pálida, como se tivesse acabado de se recuperar de uma doença grave. Estou bem. Se há algo errado é que estou muito feliz hoje. Iris disse sinceramente. Mas por que o vovô e a vovó não vieram? Eu também sinto muita falta deles. Ao ouvir a pergunta da esposa, a expressão de Ogierde de repente se transformou em indisfarçável impaciência, chegando a balançar a cabeça e desviar o olhar. A mãe de Iris viu tudo isso e pareceu querer dizer alguma coisa, mas olhou para o sorriso no rosto da filha e se conteve. Mas o jovem sentado ao lado dela não tinha escrúpulos. Vendo a atitude de Ogierde, ele sorriu sarcasticamente e disse: os velhos não apreciam o tipo de estrada para chegar aqui. É longa e sinuosa e cheia de lama por todo lugar. Ogierde, ouvindo isso, voltou seu olhar para a família de Iris. Vocês não querem me ver, querem? O rosto do jovem congelou como se ele não esperasse que Ogierde falasse tão diretamente. O pai de Iris soltou um bufo profundo para o jovem, lançando-lhe um olhar de advertência para que ele calasse a boca. Ogierde parecia ter aberto a caixa de Pandora e perguntado sobre os objetos na mesa. O que são essas coisas que fizeram você ter que vir por essa estrada longa e sinuosa? O irmão de Iris olhou para os pais e viu que eles não tinham intenção de falar, então ele explicou. Trouxemos algumas das coisas favoritas de Iris. Esses são seus pentes e suas bonecas favoritas. Sobre a mesa havia um pente de jade branco e um pulso adornado com fios de prata e pérolas, o que parecia caro comparado à aparência um tanto simples de Iris. Além disso, também trouxemos um presente para você, Ogierde. O irmão de Iris apontou para um documento. Ao ver o documento, um sorriso de alegria apareceu no rosto de Iris, enquanto Ogierde demonstrou maior impaciência. Um documento bancário. Ogierde reconheceu-o de relance. A mãe de Iris parecia incapaz de se conter por mais tempo. Ela colocou a mão sobre a da filha e disse a Ogierde: nós quitamos a dívida da família Von Everec, compramos a dívida para que nossa família não perca o respeito em público. A expressão de Ogierde de repente se tornou serena. Sem demonstrar emoção, ele se levantou, pegou o documento e, enquanto caminhava em direção à lareira, disse: papai e mamãe ainda se lembram de mim, que tocante. Não havia calor ou sarcasmo em suas palavras, apenas calma. Ele olhou brevemente para as pessoas na mesa e jogou o documento do banco no fogo da lareira. A mãe de Iris se levantou de um pulo, mas Ogierde pareceu não notá-la e saiu da sala de jantar. Ogierde, Iris gritou para ele, tentando fazê-lo voltar, mas seu tom estava cheio de hesitação. Você ouviu? Eu avisei você antes do casamento. A mãe de Iris repreendeu a filha antes que Ogierde se afastasse, ou ela deliberadamente queria que o genro ouvisse. Essa é a verdadeira natureza dele. Ele é uma pessoa medíocre que se associa a bandidos e criminosos. Você não tem medo de viver sob o mesmo teto com esse tipo de brutalidade? Volte para casa, Iris, antes que seja tarde demais. Iris olhou para a mãe com tristeza, balançou a cabeça e olhou para a porta por onde Ogierde havia saído. Os movimentos na mesa pararam e a porta pela qual Ogierde havia saído se abriu novamente, revelando uma figura negra com uma espada curva. Lan silenciosamente sacou a espada Aerondicrite. Toda vez que vemos uma memória, um inimigo aparece. Já estou perdendo a paciência. Leto também sacou sua espada de prata.
Eu concordo. A luz dourada e prateada da espada cortou em arcos em direção à figura negra. Este inimigo não tinha apenas forma humana, mas sua força também estava no nível de um guerreiro comum, sendo derrubado por ambos instantaneamente. Com o estrondo, a porta que acabará de se fechar se abriu novamente e antes que uma nova sombra a atravessasse, foi perfurada na cabeça por uma flecha de besta. Quando a sombra desapareceu, Kian pendurou sua besta de volta. Eu também não gosto desta casa, vamos nos apressar. Do lado de fora da porta havia uma escada que levava ao segundo andar. Todos subiram as escadas e foram para o quarto. A imagem de Iris na memória estava deitada na cama, com uma expressão perplexa. Enquanto isso, Olgierd lavava as mãos em uma tigela de madeira com uma expressão inquieta. Usando os sentidos do bruxo, eles encontraram uma toalha ensanguentada e a mergulharam na tigela. A memória na frente deles começou a se mover novamente. Iris estava usando apenas um robe de seda preta, que parecia um pijama. O robe estava aberto até acima do abdômen, deixando uma grande parte de sua pele exposta. Sua pele era tão pálida que parecia quase não natural. A luz do fogo na lareira a envolvia como uma boneca, dando-lhe um ar de fragilidade tocante. Que horas são? Olgierd, você ainda não foi dormir? Iris se revirou na cama, esfregando os olhos em frustração. Sua voz normalmente doce agora soava um pouco rouca. Já era tarde da noite. Iris conseguiu dormir um pouco, mas quando acordou descobriu que seu marido ainda estava acordado. Olgierd virou as costas. Está muito tarde. Volte a dormir. Iris olhou pensativamente para as costas do marido. Você ficou lendo a noite toda de novo. O que é isso na sua mão? É sangue? Você está ferido? Iris falou com urgência, prestes a sair da cama. Olgierd rapidamente enxugou as mãos com a toalha e mudou de assunto. É tinta. Acabei de derrubar um tinteiro enquanto escrevia uma carta. Estou pensando em ir para Oxenfurt em alguns dias. Você gostaria de vir comigo? Iris se distraiu imediatamente. Desde que se mudaram para a mansão, ela quase não saía. Claro, isso parece ótimo. Uma viagem faria bem a nós dois. Ao ver a expressão de sua esposa se iluminar de repente, um sorriso inconfundível apareceu no rosto impassível de Olgierd, e seu olhar se tornou mais gentil. Vá dormir logo, descanse bem. Ele disse calmamente. Estou muito cansado, mas eu não consigo dormir agora. Iris respondeu, saindo da cama e se aproximando do marido com um toque de flerte. Que tal eu começar a pintar? Quero terminar aquele retrato que prometi a você. Olgierd ficou atordoado, e antes que tivesse a chance de falar, foi puxado para o segundo quarto que eles haviam transformado em estúdio por sua esposa. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva. Quanto mais apoio, mais vídeos.